Boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui nessa noite fria, mas que estamos aqui todos reunidos para estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho. Agradecer a Deus, a Jesus, a meu benfeitor espiritual e o benfeitor espiritual de todos vocês que trouxeram vocês aqui hoje. A todos que estão aqui e aos desencarnados também que vieram para essa doutrinária. E o tema reservado para nós hoje, deixa eu só ampliar aqui, se eu consigo. Aqui, assim fica melhor. Retribuir o mal com o bem. Acho um tema bem apropriado. Nós vamos estudar ao longo da doutrinária os benefícios de retribuir o mal com o bem, mas eu gostaria de começar citando Jesus, quando ele então, no momento em que estava na terra, reunido com todos aqueles que gostariam de uma palavra, de um acolhimento, ele deixa um ensinamento muito bonito, que diz assim: e eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus. Além do ensinamento, Jesus nos deixa uma condição para que então sejamos filhos de Deus. Que condição é essa? Amar os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. E as obras utilizadas nesse encontro, capítulo 12, amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Em torno do Mestre, o capítulo Não Julgueis. O capítulo 8, de Tesouros Libertadores, que é um livro do Divaldo Franco, com a Joana de Ângeles. E o Espírito de Verdade, que é a nossa leitura final, o capítulo 65. Então, para entender um pouco como assim retribuir o mal com o bem, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, na nossa primeira leitura. Lá no item, no capítulo 12 do Evangelho, no item 3, diz assim, amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra ele ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso é muito importante. Nós não vamos sentir em nós a mesma coisa quando estamos diante do inimigo que sentimos por um amigo. Isso é natural, né? Nós vamos sentir, inclusive, nosso sistema nervoso alterado. Então temos que saber disso. Agora, outra coisa é desejar mal para ele. Então entende a diferença aqui? Então nós vamos conhecendo a nós mesmos, nós vamos entendendo que para sermos filhos de Deus, nós precisamos desejar o bem àqueles que nos desejam mal. E isso depende do nosso progresso espiritual. E isso depende também do nosso crescimento espiritual. Então já tem um avanço aqui espiritual para quem consegue, então, olhar para quem o calunia, olhar para quem faz o mal, olhar para o seu inimigo e desejar o bem.
desejar luz. E isso também traz benefício à nossa própria mente e ao nosso próprio espírito. Porque nós sabemos que existe a lei de ação e reação. Tudo aquilo que nós fizemos volta para nós. Então a importância de nós estarmos bem com a nossa própria consciência. E nós vamos entender o porquê retribuir o mal com o bem e porquê amar o inimigo. E já é no próximo slide, tá? Porque o Evangelho vai dizer o seguinte: o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens. Olha a diferença aqui. Mas que é devida a uma imperfeição momentânea. Então não é maldade, é imperfeição. Do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Por que o Evangelho diz os espíritas? Pelo estudo. Nós sabemos que quem está na maldade não vai permanecer na maldade para a vida toda. É um momento de imperfeição. Está também no seu progresso. Então, sim, ele está na maldade. Ele não vai permanecer na maldade. E ele não é a maldade. Nós não fomos criados para o mal. Nós ainda procuramos a maldade. Nós ainda procuramos fazer o mal devido à nossa imperfeição. Muitas vezes a nossa incompreensão. E muitas vezes também quando acreditamos que todas as explicações, tudo que nós queremos como respostas, se encontra na Terra. E aí se torna mais pesado. Há muitas coisas, muitas, para não dizer todas elas, se nós não ampliarmos o nosso olhar para o espiritual, para a espiritualidade, ficam sem sentido. E nós vamos procurar justiça com as próprias mãos. E aí nós vamos nos complicando a cada reencarnação. Com nós mesmos e com os nossos desafetos. Então, ter desafetos muitas vezes foge do nosso controle. O outro pensa o que quiser de nós. A questão aqui é se nós temos desafetos. Se nós retribuímos o mal com o mal. Contra o outro eu não tenho controle nenhum. Agora com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, aí eu já consigo raciocinar e encontrar um caminho mais viável, o caminho do bem. E também não adianta culpar os espíritos também por isso, né? O que o Evangelho diz: se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência para com os inimigos, encarnados e desencarnados. Os espíritos inferiores, os espíritos que se comprazem no mal ainda, eles só estão na terra induzindo a nós encarnados, porque o nosso pensamento ainda muitas vezes está na maldade, está no julgamento. Então nós os atraímos para a terra. Por isso a indulgência. Se eles estão aqui, é porque nós os atraímos. Então como é que nós vamos ajudar nesse progresso? Como é que nós vamos ajudar esses irmãos também desencarnados? Aí o Emmanuel traz um ensinamento muito importante para nós: a educação de pensamento.
educar nossos pensamentos, porque uma coisa que nós não levamos em conta, nem eu também, por isso que eu estou conversando com vocês aqui, é que nós estamos, enquanto estamos pensando, nós estamos também influenciando espíritos, encarnados que somos nós e desencarnados. Aí uma vez perguntaram assim, e a gente escuta muito isso, né? Mas eu tenho um obsessor, mas o obsessor está me incomodando, mas ele está aqui, o que eu faço? Como é que é a sua rotina? O que você pensa? Aonde você está indo? Porque se você busca o seu progresso, se você busca estudar, se você busca pensar positivo, se você busca pensar no bem, ou esse espírito se educa com você, ou ele vai embora. Porque não é isso que ele quer. Ele quer potencializar a maldade e ver você caindo, e ver você passando trabalho, e ficar feliz com isso, e tem os zombeteiros, e tem... Se você procura um caminho diferente desse, ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Ou ele se educa com você, ou ele vai embora. Porque eu sei que tem trabalho de desobsessão, eu sei que tem algumas casas que fazem, é super importante, mas o espírito volta. Se a partir da desobsessão não tiver uma educação de pensamentos, uma mudança de comportamento, o retribuir o mal com o bem, a indulgência, o perdão, eu vou atrair outros. Eu só vou estar tirando um para vir outro. Então sim, tem influência? Tem, mas essa influência vem até nós, porque nós a atraímos. Ninguém está livre disso. Por isso a importância do cuidado com os pensamentos. E um dos momentos que mais atrai é o próximo slide. E aí nós vamos ter aqui do livro Em Torno do Mestre, que é o julgamento. O nosso julgamento faz com que muitas vezes nós atraímos espíritos que vão nos prejudicar, e o nosso julgamento faz com que em algum momento nós passamos a praticar aquilo que nós julgamos no outro. Nós somos respingados por isso. Ninguém fica livre disso. Por isso, muito cuidado com o julgamento. Então, o livro diz assim: julgar, ele faz uma pergunta: quem somos nós para julgar nossos irmãos? Se todos somos réus no tribunal de nossas consciências, quem é que está extremamente puro na sua consciência para direcionar um julgamento? Fazê-lo em nome da sociedade, porque algumas pessoas dizem: eu estou fazendo para ajudar a sociedade, eu estou fazendo porque eu quero o progresso da sociedade. Pois é, a sociedade mesma, tal como está constituída, a responsável por grande número de crimes que em seu seio se cometem. Então, é uma hipocrisia dizer que é em nome da sociedade o julgamento, o apontar o dedo, né? O preconceito, a discriminação. Então, isso é muito interessante de avaliar, porque a sociedade mata todos os dias. E muitas vezes usando o nome de Deus, e muitas vezes usando o nome da religião, e muitas vezes usando de todos os tipos, né? E não é só a morte que eu estou falando aqui, a morte praticada diretamente, que essa também acontece, mas é a morte do emocional, é a morte da autoestima, é a morte com a rejeição, é a morte com o isolamento, é a morte, eu tenho, você não tem, então eu mando.
Nunca se viu tantos transtornos mentais. Nunca se viu tantos problemas de saúde. Será que isso não está ligado aos nossos julgamentos? A quem a gente escolhe ter por perto e quem não escolhe? A separação, ao preconceito? Será que também a depressão não tem a ver com o social? Os transtornos não têm a ver também com o social? Como é que está a sociedade? Como é que nós estamos lidando com as pessoas? Como é que está um ditador ou a ditadora dentro de nós? Será que nós podemos ajudar? Não é verdade? Será que nós podemos ajudar? O que nós podemos fazer para ajudar? Será que nós mesmos também não nos afastamos de quem é diferente? De quem está passando trabalho? Isso é interessante pensar. Joana de Ângeles também vai nos ajudar assim, ó. É de relevante importância a constante autoanálise, que eu acredito aqui que muitas encarnações, e até nessa, é a que nós mais fugimos. Autoanálise, de modo a preservar-se a vigilância moral dos atos. Reflexionar-se com cuidado ante os desafios, de modo a conduzir-se com retidão possível, sem manobras do ego ditador. O nosso ego, por inúmeras reencarnações, se manteve ditador. Hoje nós estamos tentando amenizar para poder aprender, mas nós viemos de um ego ditador. Ditador com nós mesmos e ditador com os outros. E é só através da autoanálise, e é só através da vigilância moral é que nós vamos então flexibilizar, tranquilizar esse ego, para que nós possamos entender que estamos diante de um espírito imortal, de que todos estão aqui reencarnados, que nós precisamos cuidar de nós, mas ter respeito com o outro, cuidar as palavras, como diz, as calúnias, as mentiras. Aonde eu quero chegar com isso? Porque se eu atinjo o meu irmão, eu atinjo primeiramente a mim. Eu vou ter que prestar contas disso. Não é morreu, acabou, né? Nós vamos ter o nosso filmezinho passando lá, quando a gente chegar no plano espiritual. E não só dessa reencarnação, de outras. Nós vamos ter que prestar conta desse corpo que foi nos emprestado para estar aqui, dos benefícios que foram concedidos como crédito para nós, porque nós chegamos aqui devendo já, mas nós recebemos o quê? Um crédito divino. A gente recebe um crédito para poder fazer o que a gente tem para fazer. Mas o que a gente está fazendo com esse crédito? A gente está aumentando a nossa dívida ou nós estamos ali cumprindo o que viemos cumprir? É reencarnação, é muito rápido. É muito rápido. Nós nos preocupamos às vezes e esquecemos que é rápido. A reencarnação é um segundo perto da eternidade. Essa constituição familiar que nós temos aqui agora, é agora. Não sabemos se a anterior era assim e se na próxima vai ser assim. Mas é a oportunidade que nós temos de rever coisas que precisam ser revistas. Nós não viemos o tempo todo com o mesmo grupo. Repetimos o grupo muitas vezes, porque nós nos encalacramos ali na convivência. Mas nem sempre é esse grupo. Nós já viajamos por muitas vidas com muitos grupos. Nós vamos nos tornar impacientes ou acomodados por situações que às vezes são tão pequenas, né? E deixar para trás todo o plano reencarnatório. Eu sei que é muito rápido isso, mas é importante refletir.
É impostergável, diz a mentora, o dever de aproveitar-se com sabedoria cada momento da existência carnal, o que eu estava falando antes, para esculpir no cerne do ser os sentimentos de amor, de perdão, de compaixão, de autoiluminação. Aqui a mentora esclarece por que nós estamos aqui. Se alguém tem alguma dúvida, a mentora deixa claro aqui. Palavras dela. Esculpir em nós mesmos amor, perdão, compaixão e autoiluminação. Vai ser difícil? Vai. Vai ter momentos que nós não vamos conseguir? Não. Temos nossos erros? Temos. Mas nós temos que continuar tentando. É o nosso esforço que é levado em conta. Porque o caminho para a perfeição, ele é bem extenso. A caminhada é longa. Mas o nosso esforço é levado em conta. Toda a prática do bem que nós fizermos retorna para nós. E é o nosso advogado por toda parte. Tudo aquilo que nós fizemos de bem para nós mesmos e para os outros, para nossos irmãos, retornam para nós. E não precisa ninguém estar vendo. É entre você e Deus. É entre você e o seu mentor espiritual. Ninguém sabe por inteiro a história de ninguém. Ninguém sabe. Então, por que o julgamento? Né? Fica a pergunta. E vamos seguir com a Joana de Ângeles. Para este Augusto Mister, a figura incomparável de Jesus, o mestre por excelência, deve ser buscada, vivenciada, cuja vida e lições constituem o mais valioso recurso terapêutico, preventivo ao desequilíbrio e curativo para as feridas não cicatrizadas. Aqui um ponto importante, tá? Nós sabemos que o guia da humanidade, o guia da terra é Jesus. Nós sabemos disso. E é a partir disso que nós vamos buscá-lo para todas as nossas incompreensões. É visualizar a figura de Jesus, é conversar com Ele, é trazer Ele como seu terapeuta, entre você e Ele. Porque muitas vezes nós criamos a ideia de que Jesus está distante, de que eu não posso conversar com Ele porque eu sou imperfeito, eu sou impuro. Tudo bem, eu sou perfeito e sou impuro, mas Ele está para todos nós, tanto que esteve aqui na terra. Então Ele está próximo, Ele está com nós, Ele está junto, Ele está aqui. Basta que nós nos conectemos com Ele, na nossa intimidade, nos nossos pensamentos, na nossa conversa. E nós vamos sentir esse bálsamo, nós vamos sentir esse apoio. Não, chega um momento que não tem como trazer um alívio para nós sem pensar em Jesus. Porque Ele veio para falar de amor e foi chamado de louco. A própria família dele não entendia no início a sua missão. Ele nasceu na escassez. Ele nasceu pobre na escassez. Ele foi preso. Ele foi traído por um dos seus discípulos, dos seus amigos. Ele foi negado 3 vezes também por um dos apóstolos no qual ele mais confiava, né? Ele dormia na casa de Pedro. Ele morou na casa de Pedro. E Pedro negou ele 3 vezes. Ele foi humilhado. Ele foi massacrado. Ele foi morto. E ele estava lá, sozinho,
porque nem aqueles no qual ele curou estavam lá para apoiar ele. E aí ele morre, e daí ele ressurge em espírito vivo e caminha entre esses mesmos apóstolos, nos dizendo: só tem vida, e vida em abundância. A morte não existe. E o que eu passei, vocês passarão. Mas lembre-se que o Espírito é eterno e sobrevive a tudo isso. E que a verdadeira casa é a espiritualidade. E que a verdadeira preocupação de vocês é com a espiritualidade. Tudo demais é aprendizado, para que vocês possam crescer. Essa é a mensagem. Então nós precisamos pensar nisso. Quando vem a calúnia, quando vem a rejeição, quando vem a pressão, e quando vem tudo que vem, que constitui estar no planeta Terra. Pensa em Jesus. Apenas a fé na vida futura e na justiça de Deus, que nunca deixa o mal impune. O mal nunca vai estar impune. Seja qual for o tempo, o mal nunca vai estar impune. Pode dar a força para suportar-se pacientemente os golpes dados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: elevai vossos olhares, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da matéria, menos vos magoarão as coisas da terra. Se o nosso olhar estiver voltado cada vez mais para a terra, tudo vai magoar. Tudo. A partir do momento que nós elevarmos nosso olhar para a espiritualidade, então nós teremos um outro sentimento dentro de nós. Um outro sentimento. Então, diante da dificuldade, do desafio, do que seja que nós estivermos passando, que possamos entender que estamos reencarnados, que tem um plano reencarnatório, que nós estamos cumprindo a nossa missão, passando pelas nossas provas, para crescer espiritualmente. E que todos que estão com nós agora é temporário. Não sabemos se vamos voltar juntos depois. Então que possamos aproveitar para aprender sobre isso. E para finalizar o nosso encontro, já deu meia hora, eu queria deixar um texto para vocês que está no livro Espírito da Verdade, tá? É pelo Espírito Meimei, Chico Xavier e Vando Vieira, que, indiferente do que nós estivermos passando, fazendo, acontecendo, se quem está vendo ou não está vendo, Jesus sabe. Jesus sabe da nossa maior intimidade. Jesus sabe o que se passa em nosso coração. O texto diz assim, ele faz um estudo do capítulo 12, que é o que nós estamos lendo aqui, do item 7. Disseste: não ajudo, porque esse homem é pervertido. E de outra feita, afirmaste: não auxilio, que essa mulher errou porque quer. Não te lembraste, porém, que Jesus antes lhe viu a falta, e nem por isso lhe cortou em ensejo a necessária reparação. Não percas tempo em procurar o mal. Emprega atenção em socorrer-lhes as vítimas. Diante desse ou daquele acontecimento amargo, sempre mais do que nós, Jesus sabe.
Conhece o divino amigo onde se esconde o verme do vício, como também onde se oculta a farpa da crueldade. Se alguém prefere mergulhar na sombra, diz contigo, Jesus sabe. Se alguém te não escuta a palavra de amor, nota em silêncio, Jesus sabe. Se alguém surge enganado aos teus olhos, pensa convicto, Jesus sabe. Se alguém foge de cumprir o dever, observa de novo, Jesus sabe. Faz o bem que puderes, e entregando a justiça à harmonia da lei, entenderás por fim que Jesus nos chamou para fazer luzir a estrela da caridade, onde a vida padeça o insulto da escuridão. Em todos os momentos, Jesus nos chama para a caridade, porque através da caridade nós progredimos espiritualmente, conhecemos a nós mesmos e ascendemos enquanto espírito. Muito obrigado pela presença de todos e uma luz para vocês na jornada evolutiva de cada um de vocês. Muito obrigado.